Prontinho, galera. Voltamos aqui agora para encerrar esse momento, né, o qual estamos falando da pré-história na América, focalizando acerca de nossas origens, falando dos povos indígenas. Na minha última aula, parei nesse mapazinho aqui, 2010, né, que tem dados do IBGE falando acerca, né, da nossa distribuição da população indígena no Brasil. É importante falar, né, que esse mapa ele é exatamente construído a partir das pessoas que se declararam ser de cor, raça indígena. Tá, esse aqui foi os dados que eu encontrei. Só que aí a gente precisa voltar lá, né, para entender, né, quais os indígenas que estavam aqui com a chegada, né, das tropas das naus portugueses, né? Quem eram essas pessoas que eles denominaram índio, tá? Quando na verdade estávamos falando de indígenas, um grande grupo, né, de uma formação étnica gigantesca de forma plural. Devemos tratar sempre como indígenas. E aí, galera, é o seguinte, já falamos aqui, só voltando um pouquinho, né, acerca dos Aiamorés e os Tupiniquins, que estavam aqui no sul da Bahia, né, que eram povos que, apesar de falarem línguas distintas, eles travavam guerras só pra gente dinamizar que não estávamos falando de uma única população, mas existiam também outros povos, né? Os primeiros povos, como a gente já citou, foram os Tupiniquins. Os portugueses eles tiveram contato com esses povos tupiniquins porque eles fazem parte do tronco linguístico tupi-guarani. Então, é essa característica. E além dos tupiniquins, existem também outros povos que têm o mesmo tronco linguístico, que são os potiguaras, os guaranis, os carijós, os tupinambás, os caetés, os tapês, os tabajaras e outros grupos. Então, todos esses pertencem ao mesmo tronco linguístico tupi-guarani. O que é mais importante falar aqui para vocês, galera? Identidade indígena ela está associada à aldeia e não à língua. O que isso significa dizer? Significa dizer que a minha identidade indígena, digamos assim, ela não está associada à minha língua. Ah, porque eu tenho a mesma língua, eu sou dos guaranis, eu tenho a mesma língua dos carijós, todos nós estamos no mesmo tronco linguístico tupi-guarani. Isso significa que é a nossa identidade. Essa não. A identidade ela está voltada à aldeia, né? A forma como eles estão organizados dentro da aldeia. Isso significa dizer que dialetos semelhantes não vai impedir que eles criem disputa entre eles. Então isso é bem importante. A característica, né, a identidade indígena não está ligada ao tronco linguístico, não está ligada à língua, mas está ligado sim às questões de aldeia, as relações dentro da aldeia. E aí a gente vai ter outro grupo que também existia aqui, que era chamado de tapuias. Tapuias é uma forma pejorativa de dizer grupos que não pertenciam a esse tronco linguístico, né, o tupi-guarani. Então eles eram vistos como bárbaros violentos. Povos vistos como infiéis também, e esses daí não viviam no litoral, como a gente viu, grande parte desses grupos aqui que a gente citou estavam no litoral, mas esses viviam ali mais no interior, né, na região do Cerrado. O tronco linguístico deles não era mais aquela ideia do Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani nós já vimos. Esse era um tronco era um tronco linguístico mais diverso, tá? Alguns pertenciam ao Macro-G, né? Dentro desse macro-G, algumas famílias linguísticas como o Aruaque, Caribe, Aruara, Yanomami, Tucano, né? Dentre outros. E dentro desse termo aí, tapuia, né? Que é um termo que vai generalizar um grande grupo. Então, vários povos faziam parte, né? Os charruas, goitacás, aiamorés, guaianás, cariris e tremembés, ou seja, um diverso grupo também colocado dentro do mesmo bloco aí. Vamos chamar todos esses daqui de tapuias, quando na verdade a gente percebe aí que as características eram bem diversas. Não somente no tronco linguístico, mas também nas características, sejam físicas, sejam culturais. Já fechamos aqui. E como era o cotidiano, tá? Nas sociedades indígenas. Né? Os primeiros indígenas brasileiros, eles eram nômades. Então, eles viviam da caça e da coleta. Outros grupos eles já desenvolveram agricultura. Entretanto, é preciso pensar o seguinte: não é que os grupos que antes eram nômades, eles deixaram de ser nômades e passaram agora todos eles viverem de forma sedentária e praticar agricultura. Galera, a agricultura foi um processo lento. Ele não ocorreu de forma uniforme. Então, não foram todas as comunidades indígenas que passaram a ser sedentárias a partir do momento que elas descobriram a agricultura, começaram a cultivar. Não é dessa forma. Havia uma domesticação de pequenos animais de estimação, especialmente araras e
e papagaios. As araras e os papagaios é porque a galera retirava, né, as penas para poder construir seus adereços. Outra característica é que eles não praticavam a criação de animais de grandes portes, ou seja, né, eles não tinham aquela ideia de cuidar de gados, de cavalos, não existia isso, principalmente porque esses animais de grandes de portes, né, da época, eles buscavam muito através da caça. Tanto é que o próprio Pero Vaz de Caminha, né, na sua carta, ele vai falar exatamente dessa inexistência dos pastos, né, do pastoreio. Então ele vai dizer, ó, não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outro alimaria, né, ou seja, animal que acostumada seja ao viver dos homens. Então, para ele, isso foi algo meio que não fazia sentido, porque os indígenas eles não domesticavam esses animais, mas domesticavam animais pequenos, como a gente já citou aqui. A agricultura ela não era o trabalho principal, tá? Isso é bem importante a gente falar. Era uma atividade secundária, ou seja, estava ali voltada para a subsistência. Ela era feita de forma complementar. Por que isso, Leide? Porque ela é feita de forma complementar. Galera, porque estamos falando de sociedades seminômades. Então a agricultura não era o elo que ligava eles à terra. Quando eles sentiam que aquele território ele já não tinha mais, não podia ofertar o material para a sua subsistência, eles saíam daquele território e migravam para outras localidades. Então era muito comum que ocorressem essas migrações aí. E essas migrações que ocorriam, elas eram fator para os conflitos. Então muitos conflitos aconteciam a partir daí. Tá? A partir desse momento que um povo saía de determinada área para ir para outro. Então era muito comum isso acontecer. E por que eles estavam guerreando? Né? Era uma disputa por território? Não, galera. Era uma espécie de vingança, e essa vingança era uma forma de vingar os antepassados, principalmente aqueles que eram mortos em outras guerras. Então, por conta disso, acontecia esses conflitos aí, né? Dentro das aldeias. E essas guerras elas eram importantes porque elas promoviam a coesão social, né? Reforçavam a autoridade dos chefes, estreitavam os laços de solidariedade entre os membros do grupo. Então, ela tinha todo um fator cultural, né, que levava elas também a acontecer e davam importância para que elas continuassem acontecendo, digamos assim. Então, além das questões de território, né, dessa disputa, essa vingança, além dessa disputa por localidades que de repente eles consigam sobreviver porque estavam mais vasta a produção, né, tinha mais caça, tinha mais localidade para pesca, além dessa disputa, tá? O que existia? Não existia, galera, não era objetivo escravizar os indígenas. Ah, eles poderiam escravizar um ou outro. Sim, poderiam escravizar, mas rapidamente algumas dessas pessoas elas eram agrupadas dentro da sociedade, tá? Então eles não tinham, as guerras não eram para exterminar, né, para acabar com os rivais. Não era para isso, não era esse o sentido na guerra, né? As guerras eram por questões de vingança, por questões culturais, questões de território, mas não existia essa ideia de exterminar totalmente determinado povo, aniquilar todo o povo. Ah, não, nós vencemos a guerra, vamos aniquilar todos eles. Não era bem isso. E aí a gente também percebe, né, que dentro dessa sociedade, das sociedades indígenas, vai existir uma divisão social do trabalho, né? Essa divisão social do trabalho é aquela em que, na maioria das vezes, as mulheres elas eram responsáveis pela agricultura, pela culinária, pelo cuidado das crianças, tá? Os homens eles ficavam principalmente voltados para trabalhar com a caça, para buscar, né, a coleta de alimentos também. A guerra também era utilizada. Entretanto, há comunidades que a gente percebe que a coleta de alimentos também estavam a cargo das mulheres. Então, isso aí pode ser uma característica que diferencie, que a gente não pode levar de forma única, né? Pensar de forma única. Os chefes, eles eram homens das principais famílias que, de alguma forma, eles conquistaram a confiança dos povos, tá? A gente também tem o seguinte, não havia nada que diferenciasse o chefe do outro, de repente uma roupa que diferenciava, tá? Não existia essa ideia, não. Os chefes, eles eram líderes e eles não eram autoritários, tanto é que eles não eram autoritários, que em algumas
comunidades indígenas, a gente vai ter, por exemplo, a questão dos conselhos. E esses conselhos eram formados por vários líderes das principais famílias e por homens mais velhos, né, mais experientes, que são os anciões. Então, ouvir os anciões era muito importante nesse período. É importante citar também que as mulheres elas não participavam desses conselhos, né, para orientar, né, não existia isso. As mulheres não participavam. Entretanto, a gente não pode dizer que as queixas das mulheres elas não eram ouvidas, tá? Muitas das vezes as reivindicações das mulheres elas eram atendidas por esses grupos que se reuniam para chegar a determinadas conclusões acerca da comunidade. É também comum a gente encontrar, era costume, né, por exemplo, dos povos tupi, prender os cativos, né, fazer cativos, ou seja, eles vão prender determinadas pessoas e vão devorar sua carne em um banquete com os aliados. Então era costume desses povos. O nome disso são os rituais de antropofagia. Galera, isso é bem interessante pelo seguinte, né? Durante muito tempo acreditou que as comunidades indígenas, né, várias delas utilizavam esses rituais, quando na verdade não eram todos os grupos. Então, de que forma esse ritual ele acontecia? Tá? Esse ritual ele acontecia e ele ficou muito conhecido a partir do momento que o Hans Staden, né, que era um viajante alemão, ele foi preso por um grupo. Então ele relata em um livro dele, né, ele vai escrever um livro, Duas Viagens ao Brasil, e nesse livro ele vai relatar que ele ficou cerca de 9 meses cativo dos Tupinambás. Então os Tupinambás pegaram ele, tá? Os Tupinambás ali do litoral de São Paulo, da região de Bertioga, prenderam ele por 9 meses e durante esses 9 meses aí ele pegou e ele atrela o fato dele ter sobrevivido, dele não ter sido devorado pelos indígenas às orações, né? Ele conta que ele passava muito tempo orando, chorando e orando. Entretanto, os pesquisadores vão dizer o seguinte, que na verdade ele foi poupado da morte não pelo fato da oração em si, enfim, a gente não está entrando nos critérios religiosos, mas ele foi poupado porque o fato dele chorar muito fazia com que os indígenas entendessem ele como um fracassado, tá? Então, por isso ele foi poupado, né? O fato de ele não ser um guerreiro. E, na verdade, o que os indígenas eles optavam por devorar eram aqueles guerreiros, aqueles que lutavam. Então, pelo fato dele ter sido medroso, de ter ficado chorado e não ter enfrentado, não fazia dele ele ser digno de ser devorado pelos indígenas. Então, por conta disso, ele conseguiu fugir e sair dali, né? As pessoas que eles devoravam, que os indígenas devoravam, exatamente aqueles tidos como fortes, como os guerreiros. Então, esse ritual era exatamente isso, né? A forma de se fortalecer. Tinha um cunho de trazer forças para quem o fosse devorar. Então, esse ato, né, de Hans Staden, a partir do momento que ele escreve esse relato dele, é extremamente importante, porque a partir de agora a gente não entende mais, né, esses atos, esses rituais como uma forma de selvageria. Então não é uma selvageria, né? Tem todo um cunho cultural que está ali incutido. E eu acho que é isso, galera. Tá? Tem até um filme, acho que legal vocês assistirem, que contam desses relatos. Meio pesado, mas acho bacana. E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, já sabem, né? É só chamar. No mais, como sempre, respeita a nossa história.